Olá, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. A gente tarda, mas não falha, né? Por que eu tô dizendo isso? Porque eu terminei, finalmente, né, a trilogia, primeira trilogia, né, na verdade, da Crônicas do Mundo Emerso. Eu já estava confundindo já com a outra trilogia. Da Alicia Troisi, né? Eu tenho aqui os 3 livros. Eu tinha relido o primeiro livro, isso em 2021, 2020, se eu não me engano. Ano passado eu li o segundo e ano passado, comecinho desse ano, eu peguei já para terminar o terceiro. E aí eu venho comentar um pouquinho com vocês a respeito dessa trilogia em si, né? Dessa primeira trilogia em si. Por que eu falo primeira? Porque a autora, ela expandiu esse universo aqui, desse mundo emerso, para outras trilogias. Então, você vai ter aqui as Crônicas do Mundo Emerso, vai ter, se não me engano, as Guerras do Mundo Emerso, e se tiver mais algum, eu vou colocar aqui o nome, que eu não vou me recordar agora de começo, tá? Mas, nesse momento, eu só vou comentar mesmo só das Crônicas, e vamos comentar também porque eu paro por aqui, tá? A minha história com esse livro começa comigo lá com 17 anos, 18 anos, mais ou menos, quando eu tive contato com o primeiro, tá? Eu li esse livro, eu gostei, eu lembro de ter gostado muito da história. E aí, na releitura que eu fiz agora depois de mais velho, eu já não gostei tanto, né? Eu já vi coisas ali que não desceu, né, naturalmente como na primeira leitura. Como eu tinha essa questão meio que sentimental pelo livro, eu dei sequência. Eu já tinha comprado a trilogia inteira, né? Aí dei sequência no segundo, eu falei, tá, vou continuar aqui, beleza, continua com a mesma coisinha, não estava descendo naturalmente, mas a gente ainda fica naquela esperança que as coisas vão melhorar, né? E aí eu vou pro terceiro livro, que é esse daqui. E aí, chega no terceiro livro, a coisa não melhora, né? Continua, né, não descendo naturalmente. Falei, beleza. Pelo menos passei pela experiência de leitura para chegar aqui para vocês e falar que é um livro que não me agradou, tá bom? Mas não é porque não me agradou que não vai agradar outra pessoa. A gente tem que sempre lembrar que livro não é unanimidade. Eu estou aqui apresentando os livros, eu não estou falando o nome deles, né, praticamente. Esse primeiro livro aqui é a Crônica do Mundo Emerso, A Garota da Terra do Vento, volume 1. O volume 2 é A Missão de Senar, né? E o volume 3 é O Talismã do Poder, tá bom? Então, o que a gente vai acompanhar aqui nada mais é que a história dessa garota aqui da Terra do Vento chamada Nihal, né? Ela mora com o pai dela, né? A gente tem aqui um universo totalmente diferente chamado Mundo Emerso. Os livros acompanham aqui, por exemplo, um mapa onde você vai ter todo o mundo emerso aqui, localizando cada continente, cada terra, na verdade. E essas terras também correspondem a elementos da natureza, então. E aí ela mora com esse pai, tem um grande amigo chamado Senar, né? E ela descobre coisas a respeito da família dela, por exemplo, e que esse mundo ele está sendo aos poucos dominado por uma figura maléfica chamada de Tirano, tá? E aí ele vai se apoderando de vários lugares, né, com seu exército, com questões políticas e administrativas, ele vai se apoderando. Isso vai chegando mais perto aqui de onde a Nihal se encontra. Então esse primeiro livro aqui a gente vai acompanhar essa mudança de perspectiva na vida dela. Ela vai sair dessa garotinha que vive ali com o seu pai para viver umas aventuras, digamos assim, um crescimento principalmente. Ela vai ter um choque de realidade aqui e ela vai se tornar um pouco mais, digamos, mais realista diante do que está acontecendo com ela. E aí, assim, ela vai se tornar, né, ela vai ali caminhar para se tornar uma Cavaleira do Dragão, né, que é um grande ali nome, uma patente importante aqui nesse mundo. Então, a gente vai acompanhar isso. E o Senar? O Senar, esse amigo dela, de longa data, ele também, né, diferentemente dela, também vai ter ali um crescimento, vai amadurecendo, mas ele vai se tornar um mago, né? E aqui dentro desse mundo, os magos, eles têm todo um conselho de magos para discutir as coisas. Ele também vai estudar, né,
para se tornar esse mago. Aí a gente adentra no volume 2, né, que o próprio nome diz, a missão de Sennar. Aqui o Sennar ele vai ter ali uma voz um pouco mais ativa, não que no primeiro não tivesse, tá? Ele tem sim também ali os momentos dele, mas é muito mais focado na Nihal. Aqui a gente vai ter meio que balançado. Em um momento a gente vai acompanhar o que a Nihal está passando lá dentro do seu acampamento, das coisas dela, e outra parte a gente vai acompanhar a missão do Sennar propriamente. E que missão que é essa? Ele foi incumbido de procurar a entrada do mundo submerso. O que acontece? Como o tirano está avançando suas tropas, né, para dominar essa terra toda, as tropas em si do mundo emerso já não estão sendo bastante, não estão fazendo frente ao poder dele. E aí o que eles percebem? Não, vamos tentar ali uma investida diferente, pegar mais gente para se unir a nós. Vamos fazer a boa chamada frente ampla, né? Vamos fazer uma frente ampla para derrotar. E aí o que acontece? Ele é incumbido de ir procurar a galera lá do submerso, do mundo submerso. Então a gente vai acompanhar um pouquinho aqui a missão do cenário, ele encontrando essa galera, né? Passando bons perrengues também, porque não há de ter bom perrengue. Aí a gente chega no terceiro livro, tá? Que é esse daqui, o Talismã do Poder. A gente já tem a volta ali do Senark, né? Que foi lá com a galera do mundo submerso, já fez ali a frente ampla legal. A gente já tem a Nihal aqui prostrada já para essa luta, ela é respeitada pela sua patente, a galera já entende que ela ali é a grande ferramenta para a destruição ali do tirano, e a gente, claro, vai ter a batalha final aqui, né? E narrada por duas frentes ali, né? A gente vai acompanhar os caminhos da Nihal e do Sennar para conseguir ali derrotar, achar mais uma ferramenta para derrotar o tirano, que seria o talismã. A gente vai acompanhar também o exército se preparando ali, fazendo sua linha de guerra ali para enfrentar os homens de tirano. Então, aqui a gente tem um desfecho dessa primeira trilogia. Assim, quando eu falei que esse livro, essa leitura desses livros não era para mim, é porque assim, não que eu tivesse tido uma ascensão do conhecimento de não me render a esse tipo de história. Eu me divirto com esse tipo de história. Gosto muito. Fantasia, ficção científica, eu considero livros ali que são, além de trazer boas reflexões, a gente pode trazer grandes paralelos, né? Mas não são todos os livros de ficção científica, de fantasia, que vai me trazer esse tipo de coisa, esse tipo de fruição. E o que eu vi nesse livro aqui, nesses livros na verdade, foram histórias bacanas, mas assim, que não me conquistaram. E tá tudo bem por isso, né? A gente não tem que carregar aquele peso de meu Deus, eu tenho que gostar dessa história por causa disso e daquele motivo. Não, se não gostou da história, acontece, livro não é unanimidade. E aí, beleza, li o primeiro livro, eu lembro de não ter gostado muito do uso da segunda pessoa, né? Eu lembro que era tu és, tu vais, tu vens, para tudo que é lado, isso foi me cansando um pouquinho nessa primeira leitura. E nesses dois livros, eu desgostei um pouco da leitura desses, é uma questão minha, mas o modo que ele se referia aos personagens aqui era a Nihal fazia isso, ela vai descobrir que ela é pertencente a uma raça, e aí em vez de usar provavelmente pronomes, né, vai se referir à raça. Quando eu quero dizer isso, por exemplo, o Sennar. O Sennar, ele é mago. Aí, em vez de usar um pronome para utilizar, para se referir ao cenário, o mago fazia isso, o mago fazia aquilo, o mago isso, o mago aquilo. Isso foi começando a me irritar um pouquinho durante as descrições dessa leitura. E assim, o narrador desses livros aqui, ele é em terceira pessoa, mas é aquele tipo de narrador que conhece tudo, né? Ele vai passando por tudo e ele conhece, assim, ele vai descrever mais as sensações da Nihal, né, propriamente dita, mas ele vai também, vamos ver o que está acontecendo ali naquela galerinha ali da batalha. Vamos agora acompanhar o que está se passando pelo lado da Nihal, né? Então ele vai ali passeando por todos os blocos para mostrar pra gente o que está acontecendo, tá? E a gente chega no terceiro livro, né? Aí tem mais uma vez as repetições do mago isso, o mago aquilo, e o Ido, que é um gnomo, que é o grande chefe, não o grande chefe, mas o que instruiu ali a Nihal, ele é um gnomo. Aí o gnomo isso, o gnomo aquilo, tal. Isso foi começando a me irritar um pouquinho. E aí, aqui a gente tem um grande desfecho, a gente espera que, né, grandes vitórias, grandes derrotas aqui.
Só que aí eu achei o desfecho um pouco mais anticlimático, pra te dizer a sério aqui. Eu achei um pouco anticlimático. A conversa que o Tirano tem aqui, as explicações dele aqui, eu achei muito clichê. Mas, como eu falei, esse livro aqui, não esse livro não, entenda-se esse livro como essa saga aqui, ela é recheada de clichês, tá? Não tem como você não entrar numa série assim e não lidar com esse tipo de coisa. Aí cabe a você aceitar ou não, né? Naturalmente, como eu falei. E aí os clichês foram me enchendo um pouquinho. E, claro, né, como eu falei, eu li esse livro esperando sempre alguma coisa que pudesse melhorar no decorrer dos livros, no decorrer da leitura, e não me surpreendeu desde então. Mas, felizmente, né, consegui terminar aqui essa trilogia para vir falar para vocês. E sim, esse é um livro bacana. Eu acredito que a galera que, né, tá querendo começar o hábito de leitura, tá querendo começar a ler alguma coisa, pegar esses livros aqui é uma boa pedida. Tá? Assim como eu lá, 2009, 2008, peguei esse livro aqui e me encantei por ele, eu não era tanto leitor quanto eu sou ultimamente. Mas eu me encantei com esses livros aqui, então há uma boa pegada. Aqui a gente está lidando com alta fantasia, mas a alta fantasia entenda no sentido de que aqui a autora ela constrói um mundo, né, diferente do nosso, com suas próprias regras, suas próprias morais e convivências. E ela expande esse mundo para outras trilogias, tanto que ela constrói outras trilogias a respeito disso, do tamanho do mundo que ela colocou aqui, né, que é bem expansível. Mas é aquela coisa que eu te falei, isso é carregado de clichês, então a gente vai lidar aqui com seres mitológicos, né, que a gente já está acostumado a ver em outras fantasias. E claro, a gente não tem como criar paralelos, criar comparações com que os modelos que a gente tem de livros de fantasia, que são aí best-sellers no mundo inteiro, que a gente pode colocar no hall desses livros desse gênero aqui. Mas isso é o de menos, tá? Eu acredito que para uma boa fruição basta boa vontade e simplesmente apreciar a leitura acima de tudo. Então fica aqui a indicação dessa trilogia aqui da Alicia Troisi, tá? Eu não vou dar sequência nos outros livros dela, mas fica a indicação desse livro aqui fortemente, não só para quem a galera já gosta de fantasia, ou para a galera que quer assim, por onde eu posso começar a ler? Ficção científica, ler Agatha Christie, ler algum livro de terror, né? E também ler fantasia. Eu encaro isso daqui como literatura, sim, infanto-juvenil, de boa qualidade, que dá sim para tirar ali, expandir nossa mente em várias coisas, porque esse universo aqui é altamente expansível. Por que não, tá? Fica aqui a indicação fortemente dessa trilogia. Se você gostou do vídeo, curta, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.